Olá, bom dia. Bom dia, Zeca. Acho que todo mundo já entrou. Podemos começar. Ok. Bom bom dia a todas e a todos. Meu nome é José Carlos Calegari, eu sou atualmente coordenador de estruturação de projetos, coordenador de desestatização e parcerias na área de estruturação da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias da Secretaria do Governo Municipal. Declaro aberta a presente sessão de audiência pública, que é parte integrante da consulta pública número 003/2023 SGM-CDEP, cujo objeto é concessão onerosa de uso para reforma, gestão, operação, manutenção, exploração do cartódromo municipal Ayrton Senna. Essa presente audiência, bem como a consulta pública, estão sendo organizadas pela Secretaria do Governo Municipal, através da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, com apoio da São Paulo Negócios e da São Paulo Parcerias, a nossa empresa pública municipal de estruturação de projetos. Nós contamos aqui com a presença também do Marcelo, que é o gestor do autódromo, do cartódromo do autódromo, e que está disponível para solucionar eventuais dúvidas e, participar aqui da audiência na forma como entendermos, na forma como os participantes forem questionando e forem trazendo as suas contribuições. É importante mencionar que a audiência pública é um importante instrumento de participação social e é o momento em que a gente colhe as informações, colhe as contribuições da sociedade civil e dos interessados em projetos para depois realizar as adequações no edital e, enfim, nos documentos conforme as contribuições que foram realizadas. Importante também salientar que essa consulta pública está aberta para recebimento de contribuições até o dia 13 de julho. Né? A gente tem um formulário específico para participação, está no nosso site, eu acho que vão colocar aqui no chat também, que para receber essas contribuições. Pois bem, acho que isso posto, eu vou passar a palavra para a Laís, né, da nossa equipe aqui de estruturação da São Paulo Parcerias, que vai fazer uma apresentação do projeto. Muito obrigado, pessoal. Bom dia e boa audiência. Obrigada, pessoal. Bom dia. Compartilhando aqui a minha tela, vocês estão conseguindo ver o meu apresentação compartilhada em modo apresentação mesmo? Sim, sim. Então, estamos aqui para falar da concessão do cartódromo, né? E a primeira, vale mencionar, contextualizar de onde veio a demanda. Então, primeiro, lá em 2024, a gente organizou uma consulta à população por meio do mecanismo do Participe Mais. E a gente teve a participação de 70, a gente recebeu 74 contribuições, sendo que várias foram em torno de questões de melhorias de infraestrutura e demandas de novas atividades a serem realizadas no cartódromo. A partir dessa consulta à população e essas contribuições recebidas, pensou-se, então, esse projeto de concessão que adota três principais premissas. Então, a primeira é o objetivo de desenvolvimento das atividades de kart, e aqui, claro, é um cartódromo que já está em funcionamento, já desenvolve atividades de kart, mas tem-se essa premissa porque o objetivo também dessa concessão é conseguir adequar o espaço do cartódromo especificamente seu circuito, né, a pista, aos padrões internacionais de homologação FIA. Além disso, a segunda premissa é a requalificação da infraestrutura, então propõe-se melhorias na infraestrutura e qualificação operacional, e a gente também pretende que se incentive a utilização pela população, inclusive se na medida em que não atrapalhe também a atividade principal, que é de kart, que sejam realizadas, que seja possível a realização de outras atividades também
seja eventos, seja shows, na medida do possível também. Então, o resumo do projeto trata-se de uma concessão onerosa de uso. A gente tem a obrigação, a previsão de intervenções obrigatórias na infraestrutura, que a gente vai detalhar mais à frente, e obrigações contínuas ao longo de todo o prazo de concessão, de zeladoria, manutenção, vigilância e monitoramento e de exploração comercial. Então, como a gente já comentou, o objetivo principal da concessão é garantir o funcionamento do cartódromo. Então, a obrigação também é a exploração comercial do kart. Como eu já comentei, esse é o objeto, a concessão onerosa, e mais especificamente para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração desse espaço. O critério de julgamento vai ser o maior valor da outorga inicial, sendo que a outorga inicial mínima é de R$ 2.642.462. O prazo da concessão é de 15 anos, a partir da ordem de início, e a gente tem como valor estimado do contrato, então aqui é a soma das outorgas, OPEX e CAPEX estimado, que fica no valor de R$ 90.791.480. E o poder concedente será a Secretaria de Governo Municipal, que é atualmente a gestora, né, por meio de Dalto, do complexo como um todo. Vale aqui fazer uma diferenciação do que é a ferramenta da concessão, né, o instrumento contratual da concessão, de uma privatização. Então, uma concessão, o Estado mantém a propriedade e a titularidade do espaço, enquanto a privatização tem, de fato, a venda desse espaço. Igualmente, a concessão tem um prazo de duração, como eu acabei de mencionar, o desse projeto específico, enquanto a privatização, sendo a venda, pressupõe-se a transferência permanente. Então, nesse sentido, a concessão vai ensejar ao final do prazo contratual a volta desse bem ao Estado, enquanto a privatização não tem essa previsão, nunca haverá a volta, teve a venda de fato. A concessão, então, é um contrato regido pela legislação de direito administrativo e a privatização não tem uma regulamentação, então esse espaço passa a não ser regulamentado pelo poder público, né? Bom, essa concessão tem a possibilidade de retomada, então, inclusive, uma rescisão antecipada, se necessário, enquanto a privatização não existe essa possibilidade, nunca haverá volta após uma privatização. Então, entrando, como eu comentei, trata-se de uma ferramenta contratual em que o poder público passa a posse para o privado e vai exigir que sejam cumpridos encargos específicos. Entre eles, a gente tem a adequação aos padrões internacionais, que eu já havia comentado. Então, aqui o objetivo é requalificar e adequar a infraestrutura para atração de eventos e competições internacionais. E o objetivo aqui é impulsionar o turismo e atrair investimento para a cidade de São Paulo. Então, a gente tem 3 principais pilares. Aqui a gente, claro, trouxe as principais obrigações, depois convido todos a lerem os nossos editalícios, principalmente o anexo de do caderno de encargos da concessionária, que tem a lista de todos os encargos de investimento como esses. Mas o primeiro pilar é o uso da área adjacente à área da concessão para viabilizar a realização de eventos via karting. Aqui tem uma imagem dessa área. É uma área que, como também é utilizada pelo autódromo, não vai, de fato, fazer parte da área da concessão do cartódromo, mas está bem regulamentado no contrato como que pode ser solicitada essa área para essa realização dos eventos, e, inclusive, será uma área considerada para fins da homologação via karting, a construção e reforma de ambientes conforme os padrões via karting e a instalação de iluminação também conforme as exigências via karting. A gente também tem a previsão de requalificação das infraestruturas existentes para melhorar a experiência e a acessibilidade dos usuários. Então, aqui 3 exemplos: a reforma dos sanitários e vestiários, a substituição da cobertura existente com uma estrutura mais robusta e a construção de uma arquibancada nova com uma cobertura e melhor orientação para o sol. Aqui foi até uma contribuição recebida das visitas técnicas, que hoje em dia a arquibancada é muito subutilizada pela sua localização, além, né, das obrigações gerais de manutenção dessa infraestrutura depois desse momento inicial de investimento.
Para a área da pista, então, os encargos são de adequação aos parâmetros internacionais de homologação, e aqui uma lista de alguns pontos que já foram identificados que devem ser alterados. Mas, reforçando aqui, a obrigação da concessionária é fazer a homologação FIA-CART. Então, para além das previsões contratuais de alterações a serem feitas, a concessionária também deve fazer qualquer outra alteração necessária indicada pela FIA. Então, reasfaltamento, alargamento da pista, reforma e pintura regular das zebras internas e externas, reposição da barreira de pneus e adequação das áreas de escape. Então, aqui a gente tem uma imagem já indicando as principais áreas que precisariam ser reformadas na pista para adequação a esses padrões internacionais. Encargos específicos de segurança, então aqui a gente propõe a implantação de uma solução integrada para ampliar a proteção dos usuários e o patrimônio. Então, primeiro, uma delimitação da área da concessão, isso tanto para a concessão, para a segurança, tanto para facilitar a gestão e o diálogo, né, com o poder concedente. Então, prevê-se uma instalação de um gradil em todo o perímetro da área da concessão. O atendimento emergencial e a elaboração de um plano de atendimento de emergências e a instalação de segurança de câmeras e segurança de vigilância na área. Bom, por fim, serviços serviços ao usuário, então aqui uma indicação das áreas, então com a instalação de placas na área interna do cartódromo, delimitação da área do estacionamento, com demarcação de vagas, a criação de uma plataforma digital de relacionamento com o usuário aqui para disponibilizar as principais informações acerca do cartódromo, como o calendário, valores, etc. E todas as obrigações de operação, gestão, controle de acesso e calendário de atividades. Sobre os prazos para os investimentos iniciais. Então, a partir da assinatura do contrato, a gente tem um momento em que a concessionária entra no espaço, dialoga com o poder concedente até o início da ordem de início, que é a contagem também do prazo contratual e o início, de fato, das suas obrigações. E a partir dessa ordem de início, a concessionária terá 1 ano para realizar todas as obras previstas no caderno de encargos no cartódromo. A partir desse 1 ano, finalização e a finalização das obras, caberá à concessionária, em até 6 meses, realizar a homologação junto à FIA. Trago aqui, então, uma imagem do nosso plano de ocupação referencial. Então, primeiro, vale mencionar que eu já tinha falado sobre a delimitação da área com um gradil. Como vocês podem ver aqui, a gente já define qual que vai ser, de fato, a área da concessão. Em especial, a gente tomou cuidado para não obstruir a via que passa ao lado do cartódromo, por ser uma via muito relevante para o autódromo. Então, vocês podem ver que a delimitação da área da concessão exclui essa via. Mas as construções aqui previstas, então, tanto reformas de construções existentes, quanto a construção de novas áreas, por exemplo, a área 13, a área administrativa da FIA, que é a área que hoje em dia temos a arquibancada, são todas propostas de construções referenciais. Toda a responsabilidade de fazer as adequações necessárias para a homologação é da concessionária. Então, esse plano de ocupação referencial é apenas um exercício feito pelos técnicos da prefeitura, com o objetivo de orientar uma das possibilidades da reorganização do cartódromo para essa homologação, mas a concessionária terá a liberdade e também a responsabilidade de fazer adequações necessárias ao espaço para essa homologação. Temos aqui, então, o nosso sistema de mensuração de desempenho, um dos principais pilares do
do modelo de concessão, em que a remuneração, nesse caso específico, a porcentagem de compartilhamento de receita, está atrelado a metas de desempenho. E a ideia disso é motivar a concessionária a investir e prestar corretamente o serviço aqui proposto. Então, o nosso sistema de mensuração de desempenho tem um impacto de até 5% da alíquota da outorga variável. E aqui a outorga variável, então, é o valor, a porcentagem compartilhada da receita operacional bruta da concessionária. Então, a gente tem uma porcentagem da receita que já é compartilhado, e no caso de uma má prestação e indicadores abaixo do esperado no sistema de mensuração de desempenho, pode-se aumentar em até 5% essa alíquota. Também, em razão do porte do projeto, não haverá contratação de verificador independente, e para facilitar a análise pelo poder concedente desses indicadores, os editalícios já prevêem checklists com a relação de todos os pontos que vão ser analisados numa visita em loco pelo poder concedente. Então, inclusive, é um apêndice já ao nosso anexo do sistema de mensuração de desempenho. Os indicadores são divididos em funcionalidade de equipamentos, serviços de apoio ao usuário, acessibilidade e manutenção das infraestruturas, gestão de resíduos e limpeza e conservação de áreas verdes. Temos aí o nosso modelo econômico referencial, que a gente chega num CAPEX de 13,6 milhões, com reinvestimento, então, que será reinvestido pela concessionária ao longo do resto da concessão, enquanto o CAPEX inicial é aquele que deve ser feito naquele primeiro ano da concessão. Temos como reinvestimento o valor de 8,8 milhões, OPEX, então o valor de manutenção, de todas as obrigações de manutenção e operação do CART, né, em 4,1 milhões por ano, e uma receita anual estimada em 9,3 milhões. A outorga inicial, que eu já havia comentado, está em 2,6 milhões, e também temos a figura de uma outorga fixa mensal, em decorrência de uma previsão legal municipal, de R$ 881. A taxa interna de retorno do projeto está em 9,97% ao ano, e a outorga variável vai de 6% a 10% da receita operacional bruta. Aqui, a gente tem essas bandas em função de um eventual aumento da receita operacional bruta. Então, a partir de uma faixa, a receita operacional bruta aumenta em até 10%, o compartilhamento da receita operacional bruta aumenta em até 10%. Quer dizer, desculpa, chega até 10% da receita operacional bruta. Além disso, a gente também tem um aumento em até 5% em razão de um descumprimento dos indicadores do nosso SMD. Então, a gente tem essas duas figuras. O aumento de 6% a 10% é apenas em função do valor da receita operacional bruta, e um aumento de 5% em cima da porcentagem em função da receita operacional bruta é em razão do sistema de mensuração de desempenho. São duas figuras separadas. Temos duas modalidades de qualificação técnica, duas exigências, na verdade, de qualificação técnica. A primeira em relação a edificações e construção. Então, o licitante pode se qualificar em termos de edificação e construção de duas formas. A primeira é experiência como construção, recuperação, requalificação ou reforma de edificação de uso institucional, comercial, de serviço, que recebam fluxo de pessoas e com uma construção de, no mínimo, 18.502 metros quadrados. Outra possibilidade de qualificação é a experiência como responsável por viabilizar edificações ou infraestrutura de serviço público com investimento de, no mínimo, R$ 5.624.873. Daí pode ser por meio de recurso próprio ou de terceiros. Admite-se no edital somatório de atestados, e para fins da experiência A1, então a opção A1 da qualificação, também admite-se o potencial do subcontratado.
a outra face da qualificação técnica em relação à operação e gestão. Então, aqui a gente tem a soma das experiências, não é uma ou outra. E também aqui não é permitido subcontratação, apenas somatória de atestados. A primeira é uma experiência na gestão de equipamentos, público ou privado, destinada a atividades automobilísticas, ter recebido, no mínimo, uma prova oficial homologada pela FIA-CBA ou FIM-CBM nos últimos 5 anos. A outra experiência na gestão de empreendimento esportivo, que tem recebido, no mínimo, 18 mil usuários pelo prazo de 12 meses ininterruptos. E, por fim, a realização de evento destinado à atividade de automobilismo com capacidade de atendimento de, no mínimo, 150 pessoas. Bom, então, encerrando a apresentação, concluo com os benefícios esperados para esse projeto, que é a atração de eventos e competições, impulsionando o turismo e atraindo investimento para a cidade de São Paulo, a preservação e manutenção do equipamento público, trazendo maior segurança também para a relação contratual com o privado, e a requalificação e conservação da infraestrutura e adequação ao circuito a padrões internacionais. Laís, obrigada pela apresentação. Acho que só para a gente organizar aqui as dúvidas, questionamentos que alguém queira fazer, elas podem ser enviadas aqui no chat e serão lidas, por mim, e aí, se for o caso, respondidas pela equipe de modelagem, enfim, ou pode sinalizar aqui, com a mão levantada, se alguém quiser o direito de fala, a gente só pede para que essa fala seja breve, para que todos possam falar. Fiquem à vontade para questionar, se tiverem dúvidas, e enfim. Bom, eu queria só reforçar que alguém mandou aqui uma dúvida. Qual o período que o cartódromo irá ficar parado à disposição da prefeitura? Vocês me ouvem, gente? Alguém, Laís, você quer responder? Sim, eu até ia pegar aqui a previsão no contrato. A gente tem a previsão de 100 dias, se eu não me engano. Até, Marina, confirma se é esse, se eu estou aqui compartilhando tela. Vou parar de... É isso mesmo, 100 dias. Perfeito. A gente tem a previsão de 100 dias que podem ser solicitados pelo poder público. Aqui a principal preocupação é o uso do cartódromo durante o evento da Fórmula 1. Obrigada, Laís. Só queria reforçar também que aqui no chat tem o link para os documentos editalícios do projeto. E caso exista alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês queiram mandar, ou alguma contribuição, é só mandar para o e-mail que está aqui, sgmparcerias@prefeitura, seguindo os modelos também disponíveis aqui no link que está no chat. A gente pode aguardar mais alguns minutos para ver se alguém mais tem alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. Tiago questionou se teria alguma compensação pela inatividade. Por esses 100 dias, Thiago? Não, não haverá. Uma previsão contratual que já é considerada na modelagem, então, o plano de negócio referencial e
a receita prevista já considera o não funcionamento do cartódromo durante esse período. A Ana Paula também questionou sobre os outros eventos do calendário estratégico da cidade, que também ocupam o autódromo, como a Fórmula 1. A Fórmula 1, o período de Fórmula 1 vai ser solicitado pela prefeitura, até porque trata-se de um contrato também com a prefeitura e de interesse público a sua realização. Os outros eventos realizados que têm uso do cartódromo podem ser negociados entre o privado que vai realizar o evento e a concessionária. Então, por exemplo, a concessionária pode negociar um valor a ser pago pela locação do cartódromo. Não obstante, ressalto que o município ele tem livre uso desses 100 dias, então, eventualmente, ele pode solicitar também o uso do cartódromo para eventos que não sejam apenas a Fórmula 1, isso é um ponto relevante. Só a Ana Paula colocou aqui também, né? Mas existe também contrato da Prefeitura com a Fiavec para 6 horas de São Paulo, que vai acontecer agora, inclusive, né? Próximo final de semana. Sim, e se os 100 dias podem ser, justamente tem esse período de 100 dias, para que haja essa alocação, quando a Prefeitura entende, dentro do chamado calendário estratégico da cidade. Mas existem outros eventos, aí talvez, né, na primeira parte da pergunta, os eventos como shows, festivais, Lollapalooza, essas coisas, que eles podem ser utilizados desde que haja esse acordo que a Laís falou, entre a concessionária e a realização do evento, e a empresa realizadora do evento, que é mais ou menos o formato que tem hoje, né? Assim, essas empresas utilizam os espaços e vão ter essa liberdade para negociar livremente com a concessionária. Aí tem essa, né, da mesma forma que a Fórmula 1 tem a previsão de que o autódromo fica à disposição do evento na mesma forma que para a Fórmula 1. Acho que ela está querendo falar do cartódromo, né? Que o cartódromo é utilizado para a Fórmula 1, e é como a Laís disse na apresentação dela, na verdade, respondendo a outra pergunta, a preocupação é de que a Fórmula 1 possa continuar utilizando esse espaço, porque ele é importante para a realização do evento, e por isso tem essa margem de utilização de dias à disposição da prefeitura. Sim, Fórmula 1 e Fiavec. Sim, eventos em que há essa necessidade de utilização do cartódromo entram nesse período à disposição da prefeitura. Marcelo levantou a mão, acho que gostaria de fazer uma fala. Acredito que, até para esclarecer para os eventos, para a Ana Paula e para os demais eventos, o contrato prevê aí 100 dias que serão reservados para eventos da prefeitura. Acho que durante o decorrer do processo, os grandes eventos que acontecem aqui em Interlagos vão fazer essa solicitação para o autódromo faz essa comunicação para fazer a reserva do cartódromo para os eventos que necessitam usar o cartódromo ou que não podem, ou quando o cartódromo não puder operar durante um grande evento. Acho que a grande dúvida é essa, e acho que no decorrer do processo isso se esclarece e a gente acaba fazendo um procedimento formal. Obrigada, Marcelo. Zeca, aqui o Gabriel também questionou, caso a Fórmula 1 saia de São Paulo. Isso. Então, caso a Fórmula 1 saia de São Paulo, a gente não tem trabalhado com essa hipótese, né? Mas isso é uma situação futura que realmente, assim, piadas à parte, esperamos que isso não aconteça, a gente não trabalha para isso, muito ao contrário, esse é o tipo de previsão que não tem, né? A gente não tem uma previsão específica para isso. Inclusive, até para corroborar o contrato da Fórmula 1 está em procedimento de renovação por mais 5 anos a partir de 2030, se não me engano. Boa. Teve uma outra pergunta aqui.
O CAP do Thiago, o CAPEX de 13,7 milhões são apenas referenciais ou representam obrigações mínimas que a concessionária deverá executar integralmente? O que será considerado obrigatório? O valor estimado ou a entrega dos itens previstos no caderno de encargos? Laís? Aqui, Thiago, é bastante a lógica de uma concessão. A obrigação é sempre finalística. Então, a obrigação de fato é a entrega da infraestrutura exigida no caderno de encargos. E nesse caso, além da entrega da infraestrutura, a homologação junto à FIA também. O CAPEX, ele é a nossa estimativa dos gastos necessários para instalação, para a realização das reformas e construções previstas no caderno de encargos, mas ele é referencial. A responsabilidade por todos os projetos arquitetônicos, licenciamento e também pelo valor da obra é da concessionária. Estou vendo aqui esse. Laís, um questionamento aqui sobre o L ponto, será da concessionária? Sim, será da concessionária, exceto nos dias de uso pelo poder público, né? Os 100 dias, que daí não haverá a gestão do heliponto pela concessionária. Todos os dias de operação no cartódromo, a operação do heliponto também é da concessionária. Então, sim, era isso, essa segunda parte que eu ia pedir, é que poderá ser realizada a exploração desse serviço para pouso? Sim, né, é um serviço que poderá ser explorado desde que garantidas ali as licenças e, né, todas as regras de operação de um heliponto, sim, poderá ser, isso é uma das receitas aí da concessão. Certo, Laís? Sim, e a renovação junto à ANAC também é responsabilidade da concessionária. Exatamente, exato. Por isso que eu falei da questão das licenças, né? Então, a operação, inclusive as regras administrativas necessárias para a operação do heliponto vão ficar a cargo da concessionária. Marcelo, fica à vontade. Não, até para contribuir com essa informação do heliponto, a homologação junto à ANAC, ela está válida, se não me engano, até por 10 anos, a partir de 23, ou seja, a homologação é até 2033. E a gente já explora já há preço público para pouso e decolagem no cartódromo hoje, assim como aqui no autódromo, mas isso aí passará também para o novo concessionário. Bom, seguindo para a próxima pergunta aqui do Tiago, no período dos 100 dias, como ficam os custos fixos do cartódromo? Segurança, água, seguro, luz? A gente não tem uma previsão específica sobre esse ponto, então eu até peço para o Tiago formalizar para a gente incorporar nos editalícios, mas menciono que no caderno de encargos tem uma previsão de responsabilidade total do poder público por essa área durante o período em que tem a posse de volta da área. Então, também qualquer dano, etc., feita no espaço é responsabilidade do poder público nesse momento. E entendo que é uma coisa que também pode ser discutida em termos de custos, mas, Tiago, por favor, formalize. Importante esse pedido que a Laís fez, porque a audiência pública não só é um momento para a gente esclarecer dúvidas, né, tirar dúvidas, falar sobre o projeto, mas receber contribuições. Essa contribuição do Tiago, por exemplo, é uma muito importante. Se você puder formalizar através do formulário, né, falando, porque os editais, os documentos dos editais da concessão, eles não estão fechados, eles vão ser aprimorados com base nas contribuições que a gente receber. Então, se vocês puderem formalizar isso, solicitando, sugerindo alterações, eu acho que essa, por exemplo, é uma alteração importante. Só para registrar aqui mais uma vez, eu mandei aqui no chat os links
tanto para envio de contribuições quanto esclarecimentos. E o Tiago complementou aqui a pergunta, perguntando: sabem dizer quantos dias o cartódromo ficou fechado em 2025? Para entender se tem chance de passar os 100 dias ou se pode ser menos. Não sei se o Marcelo tem esse levantamento dos dias que ficaram Deixa eu abrir aqui, fechados. deixa eu abrir aqui minhas planilhas, eu já dou uma estimativa aproximada, pelo menos, só um minutinho. Tá. Mas assim, só respondendo a primeira metade da segunda metade da pergunta, passar os 100 dias não, né? Eu acho que esse é o limite que a gente estabelece. Pode ser menos, mas não. Mas aí quando a gente tiver esse número certinho, a gente avisa, a gente fala. Em 2025, o cartódromo deve ter ficado fechado aproximadamente 70 dias, 70, 75 dias, algo próximo disso. Legal, obrigado, Marcelo. Mais um questionamento aqui do Tiago. O contrato permitirá que as intervenções sejam feitas por fases, mantendo a operação parcial do cartódromo, ou haverá necessidade do fechamento integral durante as obras? Não sei se a Laís quer responder, mas eu entendo que é possível, sim, né? É possível ser feito por fases, não vejo nos documentos nenhuma regra que cria essa necessidade de fechamento integral durante as obras, né, Laís? Inclusive, isso faz parte do plano de intervenção, né, Não, dos e planos. acredito até que é uma prática normal que a gente faz aqui no autódromo, então desde que não interfira na segurança dos usuários, na segurança de pista, as obras podem ser conciliadas com a atividade, sim, não vejo problema nenhum. Também entendo que é possível, ressalto que existem reformas a serem feitas na pista, então em algum momento haverá, né, a indisponibilidade da pista, e também ressalto que o prazo de 1 ano é o prazo máximo para a realização das obras, então eventual faseamento precisa considerar esse prazo máximo. José, quer dizer, desculpa, Maria Clara, quer falar? Leia do José. Não, só tô lendo, enfim, para registrar também, mas acho que a gente pode subir o chat depois nos documentos da consulta pública, mas só para registrar, existe a possibilidade de alterar a homologação para FIA Grade B? José, assim, entendo que o objetivo da concessão é garantir a grade 1A, por entender que a gente conseguiria um maior número de eventos internacionais no kart. No obstante, havendo pontos técnicos da inviabilidade, seria interessante você mandar essas contribuições para a gente avaliar. Exatamente, eu acho que, inclusive, a grade, né, da FIA para homologação foi objeto de discussão interna aqui, né, nas equipes técnicas da SPP, a gente fez várias discussões sobre a homologação, e a gente entende que a grade A, ela é a mais, digamos assim, benéfica para o projeto, mas se tiver uma contribuição falando para alteração para outra grade que mantenha benefícios também, a gente pode analisar a possibilidade. Mais um questionamento do Tiago. A modelagem de receita no Rental Kart considera alguma premissa de frota mínima, quantidade de karts simultâneas em pista ou número de baterias por dia? Essas premissas serão disponibilizadas ou são apenas referência? Todo o anexo do plano de negócios é referencial, Thiago.
Então, até por ser uma concessão de uso, todo o risco de exploração econômica é da futura concessionária. Então, foram adotadas premissas com base na atual gestão do cartódromo, mas é absolutamente referencial e o poder público não se responsabilizará por uma eventual mudança do cenário na entrada da nova concessionária. José questionou sobre o nome do cartódromo, se pode ser alterado. Teve uma outra pergunta antes, Maria Clara, que entrou junto aqui no mesmo. Opa, verdade, perdão, Ana Paula. Os portões que contemplam a área do kart ficam exclusivos para ele e abertos para integração com o autódromo nos períodos de outros eventos, como Fórmula 1, VEC, por exemplo? Sim, prevê-se um portão, inclusive hoje em dia já é um portão exclusivo do cartódromo, estou falando do portão externo, né? E daí a gente prevê que o gradil tem uma abertura, o gradil, então, voltado para dentro do autódromo, tem uma abertura, porque durante, especialmente a Fórmula 1, é necessário a passagem de caminhões do cartódromo para o autódromo. Então, entendo que sim, para os dois. Ficam exclusivos e são abertos para integração durante eventos usados com o uso do cartódromo. E sobre o nome, se pode ser alterado? Sim, não pode ser alterado, na verdade. Até estou abrindo aqui a previsão específica da minuta contratual, mas a gente tem a previsão de naming rights, daqui eu vou até ler aqui, então pode-se utilizar o nome do cartódromo e suas alterações. Pode acrescentar sufixo após a sua denominação ordinária para a exploração da seção de naming rights, após autorização do poder concedente. Vale mencionar que aqui a gente tem uma previsão de um compartilhamento da receita operacional bruta decorrente dessa receita de naming rights maior, de 20%. Então, vocês não poderiam alterar o nome do cartódromo, mas pode acrescentar um naming rights ao final dele. Outro questionamento aqui. A concessionária terá a obrigação de reservar ou ceder determinadas datas para campeonatos de kart profissional, como eventos da FASP, CBA ou outras federações. Caso exista essa obrigação, a concessionária poderá cobrar pela utilização da pista, boxes, estruturas e demais serviços nesses eventos? A gente tem a obrigação de ceder o cartódromo para a realização de, de atividades de kart e sim, pode se cobrar pelo uso do espaço do cartódromo para isso. Inclusive, isso já é realizado atualmente. Questionamento da Ana Paula. A Fórmula 1 fecha o autódromo por 45 dias. A VEC tem contratualmente 30 dias, dos quais permite que o cartódromo funcione até uma semana antes do evento. Existem ainda os eventos como o Lollapalooza e o The Town, que fecham o cartódromo por alguns períodos do ano. Se considerarmos contratualmente, a VEC usaria 100% do autódromo por 30 dias. Portanto, poderia fechar o cartódromo nesses 30 dias, considerando que hoje ele é parte integrante do autódromo. Teria que verificar contratualmente essa relação entre concessionária e prefeitura sobre esse aspecto, pois a relação muda. Hoje é contrato com prefeitura mais prefeitura, sem o terceiro. Creio que seja necessário rever a questão dos 100 dias. E aí, uma outra pergunta do Tiago. Mas manteria a mesma relação com a FASP ou a negociação será feita da concessionária com a FASP? Acho que eu posso falar até sobre os dois temas. A negociação hoje para a Copa Light ou para os campeonatos regionais já é realizado direto da FASP com o atual
cessionário que está no cartódromo hoje, então já há uma negociação direta entre eles, a administração pública acaba não interferindo. E a respeito do contrato da WEC, que tem aí os 30 dias contratuais, mas, e assim como a Fórmula 1 prevê até mais de 45 dias, mas isso na prática não acontece. Acho que a gente conta aí com o bom senso de todos os organizadores dos grandes eventos para poder interferir o mínimo possível no cartódromo, tanto que agora mesmo, essa semana tem Copa Light, e a WEC é a semana que vem, por uma boa vontade aí da WEC, a gente faz todos os esforços, então o cartório praticamente vai fechar apenas na semana que vem. Ou seja, dos 30 dias contratuais da WEC, a WEC está fazendo força, fazendo uso do contrato, e até por uma questão de segurança de fechar o cartório por apenas 10 dias. Na Fórmula 1 também é mais ou menos o mesmo formato. A diferença é que nos últimos 2 anos a fanzone da Fórmula 1 aconteceu no cartório, por isso que acabou fechando por mais tempo. Mas não é o normal, não era a prática normal até 2023. Bom, se ninguém mais quiser comentar, acho que a gente pode passar aqui para o próximo comentário da Ana Paula. A infraestrutura de água e elétrica do CAED será desmembrada, desvinculada do autódromo? Como isso vai funcionar? E mais uma colocação, perfeita colocação, Marcelo, mas é importante pensar que a relação muda. Hoje a negociação do evento é entre dois atores, teremos um terceiro com força contratual, inclusive. Sobre água e energia, tem a previsão da concessionária, né, ser responsável por todas as contas de utilities, então eu entendo que sim, deve ter um desmembramento. Ressalto que hoje em dia já tem uma conta separada, até Marcelo, entendo que é hoje o funcionamento do termo de permissão de uso vigente. Bom, novamente, acho que eu reforço a importância do envio das contribuições no canal oficial, que é aquele que eu já mandei aqui no site, no chat uma vez. Mandar já já de novo. E continuem à vontade para enviar aqui os questionamentos, enfim, caso tenham ainda. Tiago perguntou se após o encerramento da consulta pública, em 13/7, existe alguma previsão de cronograma para as próximas etapas? Tiago, a gente vai fazer a consolidação das contribuições e em seguida vai ter a entrega dos editais para o Tribunal de Contas do município. É uma previsão regulamentar do tribunal também fazer análise dessa documentação antes da publicação. Então, e o tribunal tem 90 dias para análise do extrato e 60 dias para análise dos editalícios. Então, pelo menos 4, 5 meses para a liberação pelo Tribunal de Contas, né? Bom, pessoal, caso ninguém mais tenha nenhuma dúvida, acho que a gente já pode se encaminhando para o final da audiência. É, Zeca, você quer fechar aqui? Falar uma
Não, encerrar. acho que é isso. Obrigado, Maria Clara. Não temos mais inscritos, na verdade, inscritos para fala a gente não teve, né? Não teve nenhuma pergunta aí mais no chat. Acho que então entendemos que o objetivo aqui foi cumprido, né? Das pessoas participaram, as pessoas tiraram dúvidas, as pessoas deram contribuições. Reforço a importância de utilizar esse canal oficial que a Maria Clara mandou, a última mensagem que está aqui no chat, né, que tem o modelo de contribuição da consulta pública, tem os links, então é bem importante que os interessados façam essas contribuições para que a gente possa depois compilar o material, compilar as informações, as contribuições que foram trazidas, alterar o edital. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que a gente sempre fala, é um momento em que o edital pode ser alterado. A gente está aqui no momento em que as contribuições, a gente está ouvindo a sociedade para aperfeiçoar o modelo, né? O modelo que foi adotado, o modelo de concessão e os documentos editalícios que vão nortear esse processo. Então, é importante, porque aí depois, como a Laís bem frisou aí na última fala dela dos prazos do Tribunal de Contas e tal, né? Quando a gente manda o documento para lá e aí eles voltam fechados, por exemplo, o tribunal aprova daqui 4, 5, não daqui 4, mas depois de 4, 5 meses, aí não dá mais para mexer, né? Então a gente solta ele do jeito que foi aprovado lá, do jeito que foi, do jeito que passou pelos órgãos de controle. Então esse é um momento em que as coisas ainda estão em modelagem, ainda estão em estruturação. Então a gente conta com vocês, a gente conta com os... e a gente percebe que as intervenções aqui foram intervenções altamente qualificadas de pessoas que conhecem, né, não só conhecem o cartódromo, mas conhecem a dinâmica de utilização, a dinâmica do mercado, a dinâmica dos eventos. Então é importante que vocês façam essas contribuições através do modelo estruturado para que a gente incorpore isso no projeto. Demais, né, eu queria agradecer a participação de todas, a participação de todos. Laís, muito obrigado sempre pela brilhante apresentação técnica, né, e profissional. Maria Clara, pela condução dos trabalhos e pelo apoio também fundamental que presta aqui para a secretaria. Marcelo, também pela intervenção, por estar presente, pela disponibilidade, trazer os dados, enfim, tá aqui junto com a gente nessa. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa, uma fala final. Laís, quer fazer alguma... Marcelo, quer que vocês quiserem falar mais alguma coisa? Não? Então, declaro encerrada essa audiência, agradecendo novamente a todos os presentes pela participação e pelas contribuições que foram dadas. Muito obrigado, pessoal, e bom dia.